Para começo, é indispensável, é impreterível minhas boas-vindas, né? Eu tenho que receber você, meu aluno virtual, eu tenho que receber você, meu amigo. Recebido, dado o abraço, vamos ao que interessa. Nossa aula trata de direito administrativo, especificamente organização da administração pública. A ideia é te passar o conteúdo aqui de forma bastante resumida. Aqui é só uma apresentação do conteúdo, beleza? Então tá, você vai estudar a organização da administração pública? Quais são as ideias que você tem que ter de antemão? Bem, antemão você tem que ter duas ideias, pode anotar no seu caderno aí. Primeiro, personalidade jurídica. Segundo, direito público versus direito privado. Vamos lá. O que é personalidade jurídica? Personalidade jurídica é a qualidade daquele que existe para o direito. Personalidade jurídica é a qualidade daquele que existe para o direito. O que é existir para o direito? Eu digo que você existe para o direito quando você está apto a contrair direitos e obrigações. As pessoas físicas, as pessoas naturais, sejam elas recém-nascidas, sejam elas idosas, né? Todas as pessoas físicas ou naturais são dotadas dessa coisa que eu chamei de personalidade jurídica. Estão aptas a contraírem direitos e obrigações e, portanto, existem para o direito. Agora, além das pessoas físicas ou naturais, aqui sinônimo, tá? Também existem as pessoas jurídicas. O que eu preciso corrigir aí? Porque normalmente quando eu falo em pessoa jurídica, você que nunca viu direito administrativo, pensa apenas em empresa. Talvez, mesmo não tendo visto o direito administrativo, você tenha uma visão mais elaborada. Você pensa nas empresas, mas também pensa nas associações e nas fundações. Perfeito, está no caminho certo. Só que o direito administrativo vai te mostrar que existem outras pessoas jurídicas. Os entes federativos, por exemplo, os municípios, os estados, a União, o Distrito Federal, são também dotados de personalidade jurídica, do mesmo modo que eu disse antes. Tudo isso, as empresas, as associações, as fundações, os entes federativos, são dotados de personalidade jurídica porque existem para o direito, porque estão aptos a contraírem direitos e obrigações. Marcos, eu quero fazer uma espécie de um esquema pequeno em meu caderno. Beleza, coloca assim, ó, personalidade jurídica igual aptidão para contrair direitos e obrigações. Faça sair dela duas setas, pessoas naturais ou físicas, e a outra seta, pessoa jurídica. Perfeito? Beleza. O outro conceito, a outra ideia que eu entendo que é pressuposto para que você venha a compreender a organização da administração pública é o embate, a diferença entre direito público e direito privado. No seu caderno você vai colocar direito público ou direito privado designam regimes jurídicos. Então, quando eu falo assim, que tal coisa é de direito público ou tal coisa é de direito privado, eu estou me referindo ao regime jurídico no que aquilo está inserido. Marcos, me ajuda aí. O que é regime jurídico? Ora, regime jurídico é o conjunto de normas, regras e princípios que regulam a vida jurídica daquela coisa que você está analisando. Se eu digo que determinada coisa é de direito público, você percebe que algumas características estão marcadas. Uma das características mais importantes daquilo que é de direito público. Quando eu digo que algo é de direito público, uma das coisas que eu sei que eu vou ter é relações marcadas pela supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, é no contexto do direito público que o Estado exerce sua autoridade. Você é dono de um imóvel e você tem a obrigação de recolher o IPTU sobre aquele bem. Porque em qual situação, em qual universo do direito, o município pode impor a você essa obrigação de recolher tributo? Pode ter certeza, se você tem a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, você vai estar num contexto próprio de direito público. Ora, quando a administração coloca na rua a sinalização, aqui é proibido parar, nessa rua você não pode seguir em tal sentido, por que a administração pública, nesse contexto, nessa situação, tem o poder de dizer a você o que fazer ou o que não fazer? Justamente porque estamos aí num contexto de direito público. Então, a marca mais importante do que é direito público é a supremacia
do interesse público sobre o interesse privado. Não é a única característica, mas é a mais importante. Do contrário, quando eu falo em direito privado, eu estou num contexto em que não há supremacia, em que, quando houver qualquer relação jurídica entre duas ou mais partes, não há entre eles subordinação, hierarquia. Em relações jurídicas, no contexto do direito privado, o que manda é a liberdade, é a autonomia das vontades. Vou dar aqui 2 exemplos. E aqui, você que é concursando vai me entender. Você às vezes fala assim, poxa, eu quero prestar concurso para o Superior Tribunal Militar, que o edital está aberto aí, ou eu quero prestar concurso para o INSS. A relação que você vai estabelecer nessa situação, servidor do Superior Tribunal Militar, servidor do INSS, é uma relação própria de direito público. Agora, quando você fala assim, eu vou prestar concurso para o Banco do Brasil, a relação entre você e o Banco do Brasil vai ser uma relação própria de direito privado. Aí, qual vai ser a principal diferença aqui? Quando você está no contexto do Superior Tribunal Militar, do INSS, você é chamado de estatutário. Porque naquela situação, meu amigo, todos os seus direitos e deveres são previstos em lei. Agora, se você está no contexto do direito privado, por exemplo, funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, funcionário da Petrobras, você é seletista. Os seus direitos, parte deles estão previstos sim em lei, mas outros direitos e também deveres podem surgir a partir do acordo das partes. Vou dar um exemplo. Eu já fui funcionário do Banco do Brasil. Quando eu, funcionário do Banco do Brasil, havia um momento próprio, num ano, em que nós discutíamos as condições do contrato. O banco definia que ia pagar a gente X, a gente lutava por Y, até que chegávamos a um ponto Z. Olha, quase que eu falo ponto G, não, ponto Z. Então, quase chegava, quando chegávamos ali no ponto Z, um acordo, beleza? Eu, Banco do Brasil. O simples celebrado acordo entre o banco e os bancários já era suficiente para que o nosso salário fosse majorado, porque em direito privado, os direitos e deveres podem surgir da livre autonomia das vontades, dos pactos, dos acordos, das convenções. Isso é uma característica de direito privado. Agora, hoje, eu já não mais sou funcionário do Banco do Brasil. Hoje eu sou servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já estou num contexto de direito público. Nós também temos as nossas discussões envolvendo remuneração, por exemplo. Temos até greve, como também tínhamos no Banco do Brasil. Só que aqui, quando há um senso comum entre os servidores do TJ e o TJ, o simples senso comum não faz com que a minha remuneração seja majorada. Não é suficiente aqui o pacto, o acordo das partes. Como eu estou em direito público, o direito só vai valer no momento em que houver lei determinando aquela nova condição remuneratória. Então, outra característica bem importante que vai distinguir os contextos do direito privado e os contextos do direito público é justamente essa questão, que no direito público, direitos e deveres têm como fonte exclusiva a lei. No direito privado, também eu posso ter direitos e deveres surgindo a partir do pacto, da convenção de vontades, beleza? Então, Marcos, eu quero fazer de novo aquele esqueminha aqui, resumidinho. Beleza. Direito público, X, direito privado. Direito público versus direito privado. Embaixo de direito público, você vai colocar as 2 características que eu coloquei como principais aqui. Primeiro, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. E segundo, a situação de que direitos e deveres só são frutos da lei. Isso em direito público. Em direito privado, você vai dizer que as relações jurídicas elas são homogêneas, não havendo hierarquia, não havendo subordinação. E a outra característica que é própria do direito privado, você vai registrar aí no seu caderno a questão que direitos e deveres podem surgir da livre pactuação das partes, beleza?
Gente, minha vontade era poder aqui tratar com mais profundidade essas questões, mas não é o momento próprio. Esse vídeo se propõe a resumo. Acompanhe nosso site, os cursos, que a gente vai poder tratar com mais tranquilidade sobre direito administrativo, direito constitucional. Então, acabei de revisar, de resumir com vocês 2 pontos que são pressupostos importantes para compreender a matéria principal. Qual é a matéria principal aqui? Organização da administração pública. Veja, quando eu estou na sala de aula ensinando para o meu aluno organização da administração pública, eu sempre passo por um exemplo. O exemplo que eu falo é o seguinte: imagine você uma fábrica sempre eu vou, não sei porque, cismei fábrica de motores, né? Então você que assistiu aí até a aula virtual sabe que o meu exemplo é sempre esse. Então imagine o seguinte, né? O cara chega e fala assim: olha, você vai ser dono de uma fábrica cujo objetivo é produzir motor. Então ele sabe da missão que é, ao final, ter o motor pronto. Pois bem, ele começa então a identificar tarefas necessárias para a efetivação desse propósito. Aí ele vê que tem que fazer a mecânica, ele tem a parte elétrica, ele tem a parte da aerodinâmica, sei lá o que. Então ele detecta funções que são necessárias para eu chegar ao resultado final. Qual? Motor. Então ele vai, então eu vou criar um departamento para mecânica, eu vou criar um departamento para a parte elétrica, eu vou criar um departamento para recursos humanos. Então ele vai identificar as funções que são necessárias para se alcançar o objetivo e vai ali dentro da própria fábrica criar departamentos. Num determinado momento ele chega à seguinte conclusão: mas espera aí, para que eu estou produzindo motor? Eu não vou ficar, obviamente, entulhando o motor na prateleira para ficar, então, contemplando motores em instantes. Óbvio que não, eu vou querer vender. Só que o negócio é o seguinte: o meu negócio é produzir, eu não sei vender, não sei. Então, sabe o que esse cara resolve? Ele cria uma outra empresa. Essa outra empresa vai tratar dessa atividade, porque ele considera que aquela atividade tem uma especificidade que distingue do processo produção. Então ele fala assim: é muito mais eficiente eu cuidar só da produção e entregar para uma pessoa jurídica diferente, entregar para outra empresa essa atividade que conta com a especificidade das habilidades comerciais, aquela coisa toda. Então o cara da fábrica, ele entendeu perfeitamente que enquanto fábrica ele tem que chegar ao resultado motor. Identificou aquelas funções básicas e aí na própria fábrica criou departamentos, entregando a cada departamento o conjunto de atribuições que ele entendeu necessário. Mas, no momento diante, ele percebe que ele fez motor para vender, mas ele identifica que a atividade venda não é igual à atividade produção, conta com especificidade. Em razão da especificidade da atividade venda, ele entende que é mais eficiente ele criar uma outra empresa para que essa outra empresa venha desempenhar a atividade venda. Deu para entender? É assim que o Estado se organiza, meus amigos. Vamos pegar, por exemplo, a União. E perceba que tudo que eu falar para a União, você pode aplicar na abordagem teórica de qualquer outro ente federativo. Só que, obviamente, a União não está aí para produzir motor. Assim como todo ente federativo, o legislador constituinte distribui para a União competências. Faz isso para os estados, para o município, o Distrito Federal. Mas aqui eu vou pegar o modelo União. Então, lá a Constituição entrega para a União determinadas competências. Tanto competências legislativas, quando a Constituição diz: União, você vai fazer leis sobre determinados temas, quanto competências materiais, quando a Constituição vai dizer: União, você tem que cuidar de determinado serviço. Por exemplo, o Correio Nacional é atribuição da União. Por exemplo, o transporte interestadual é atribuição da União. O transporte aéreo nacional é atribuição da União. Então, esse conjunto de competências legislativas e materiais, quem faz? É o legislador constituinte que estabelece para o ente federativo. Nós vimos naquela ilustração que o cara montou a fábrica sabendo que ao final ele tinha que ter motor.
Aqui, a União, ela sabe que ao final ela tem que entregar para a sociedade as competências que lhe foram transmitidas pelo legislador constituinte. Assim como o cara da fábrica, que criou setores internos para dar conta do recado, a União, num primeiro momento, vai criar órgãos. Marcos, eu já vi essa expressão órgão público quando eu folheei direito administrativo, mas a palavra órgão não me é estranha não. Graças a Deus que não é. É sinal de que você é humano. Ou por que eu estou dizendo isso? A palavra órgão público, ela acabou sendo criada a partir de uma analogia que se fez com o próprio organismo. Veja, você para funcionar, você tem os seus órgãos internos. Coração, pulmão, bexiga, tudo mais. Você tem órgãos internos, beleza? Esses órgãos internos, eles praticam atividade que são essenciais para a finalidade de vida, mas eles não respondem por você. Quem responde você é todo o corpo. A mesma coisa com o ente federativo. O ente federativo tem seus órgãos internos, cada qual com suas funções. O Ministério da Educação, para cuidar, obviamente, da educação, o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, sabe lá Deus como é que está hoje, porque todo dia eles mudam isso. Então, a União, ela faz internamente distribuição de competências específicas entre os ministérios. Os ministérios, portanto, são órgãos públicos. Lembra aquela história que eu falei de existir para o direito, contrair direitos e obrigações, ter personalidade jurídica? Os órgãos públicos não têm. Os ministérios, as secretarias, elas não são dotadas de personalidade jurídica. Elas são partes de uma pessoa. Assim como o seu coração é parte de você, o Ministério da Educação é parte da União. Ninguém vai entrar, já pensou, você está lá, conquista, né, a sua amada, ou você, mocinha, conquista o seu amado, mas de repente você deixa aquela pessoa na rua da amargura, né? Essa pessoa não pode ajuizar uma ação contra o seu coração. Se você de fato trouxe danos reais pela desilusão amorosa, essa pessoa vai entrar com ação contra você, contra a sua pessoa, porque você é dotado de personalidade jurídica, seu coração não. Assim, do mesmo modo, a União é dotada de personalidade jurídica, os órgãos não, correto? A parte formada pela União e os seus respectivos órgãos é o que a gente chama de administração pública direta. Marcos, então o que é administração pública direta? É a parte formada pela União e seus respectivos órgãos. Aqui eu quero só que você entenda que quando eu falo administração direta, eu estou falando do ente federativo e os seus respectivos órgãos, beleza? Para ficar mais fácil para você, eu vou ficar só no Poder Executivo, meu pensamento, mas saiba que, como diz o artigo 37, que você vai ter que estudar nessa aula, pelo menos o CAPT, o artigo 37 é claro, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Eu não vou explicar mais agora porque a proposta é resumão, é revisão, é coisa pá, né? Mas tenha fé, a administração pública direta é o que mesmo? O ente federativo e seus respectivos órgãos. Marcos, igual aquela história da fábrica e os setores dos departamentos, perfeito, meu amigo, perfeito, é isso mesmo. Continuando então, a União tem lá os seus ministérios, os seus departamentos, mas em determinados momentos a União chega e fala assim, tem algumas atividades que contam com especificidade. Por exemplo, a União pensa assim, olha, eu vou ter que pagar a aposentadoria aos aposentados, os benefícios para os atendidos pela assistência social. Eu não posso deixar isso aqui em Brasília, no Ministério da Previdência, do Trabalho, tal, não posso deixar. Porque, obviamente, eu não posso esperar que um segurado lá de Coração de Jesus, Minas Gerais, tenha que vir todo mês aqui na porta do Ministério em Brasília, né? Não posso fazer isso. Outra coisa, cada segurado precisa fazer um requerimento para ter benefício, precisa analisar requerimento. Tem uma série de atividades que são muito específicas. E essas atividades específicas não é conveniente, não seria eficiente que eu as deixasse aqui dentro da própria União. Assim como aquele cara da empresa de motor
criou uma empresa para que fosse responsável pela venda, a União vai criar uma pessoa jurídica diversa para poder tratar do atendimento aos aposentados, ao atendimento dos atendidos pela assistência social, né? Essa instituição do meu exemplo, óbvio, vocês sabem que eu estou falando aqui do INSS. Se quando eu disse a você que o ente federativo e os seus respectivos órgãos formam a chamada administração pública direta, o conjunto de entidades criadas pelo ente federativo para atender a essas atividades específicas é o que nós chamamos de administração pública indireta. Aqui eu pedi para que você desse uma olhada no artigo 37 caput. Agora eu vou pedir você para olhar o artigo 37, inciso 19. O artigo 37, inciso 19, vai te demonstrar quais são as entidades que compõem a chamada administração pública indireta. No artigo 37, 19, você vai ter o seguinte: somente por leis específicas serão criadas as autarquias. E autorizada a criação das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das fundações públicas. Olha, até agora o que o 37 e 19 nos disse? Que as autarquias, que são entidades da administração pública indireta, são criadas por lei, apenas por lei. E as demais entidades, no primeiro momento, seriam autorizadas por lei, mas criadas por ato diferente de lei. Como assim, Marcos? Olha, vamos supor que a União queira criar uma empresa pública. Eu tenho que ter uma lei autorizando a criação da empresa pública, porém, a União vai ter que fazer como qualquer mortal que monta uma empresa. Vai ter que registrar o estatuto na junta comercial. Beleza? Tranquilo? Então, são criadas por leis as autarquias e as demais entidades são criadas por atos infralegais. Porém, a criação deve ser autorizada por lei. Essas demais entidades, cuja criação não se dá por lei, o que acontece por lei, na verdade, é a autorização da criação, quais são elas? As empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações. Por um bom tempo, isto era o que eu tinha na Constituição. As autarquias são criadas por lei e as demais instituições têm a criação autorizada por lei, mas a criação propriamente dita é feita por outro ato, que não lei, um ato infralegal. Beleza? Só que aí nós tivemos uma mudança. Na década de 90 nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 19, que colocou um pedacinho final aí, dizendo mais ou menos assim, que no último caso, que são as fundações públicas, nós teríamos uma lei complementar que viria ao final resolver se essa fundação ia trabalhar assim ou assado. Se essa fundação, por exemplo, seria de direito público ou de direito privado. Direito público e direito privado eu já passei uma noção aqui. Beleza? Então veja. Então vamos lá. Quando eu disse que as autarquias são criadas especificamente por lei, é porque as autarquias são de direito público. Outra característica de direito público que eu deixei para falar agora. As instituições de direito público são necessariamente criadas por lei. E as demais? As empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas, a princípio, não seriam criadas por lei, mas sim por a criação seria autorizada pela lei, mas a criação propriamente dita seria por outro ato que não a lei. No caso específico da fundação pública, eu teria uma lei complementar que poderia dizer, olha, essa fundação aqui é de direito público, não, essa outra aqui é de direito privado. Percebeu? Então veja, no primeiro momento, as empresas públicas e a sociedade de economia mista não são de direito público, mas sim de direito privado. É por essa razão que você, quando presta concurso para o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, quando você presta concurso para, por exemplo, o BNDES, que é uma empresa pública, quando você presta concurso para essas instituições, empresas públicas e sociedade de economia mista, você será um futuro seletista, porque essas instituições, empresa pública e sociedade de economia mista, são instituições de direito privado. Marcos, e quando eu presto concurso para uma fundação pública? A partir da emenda constitucional 19, eu vou ter que dizer a você, depende. Depende do quê? Se essa fundação pública for de direito público, você será estatutário. Se essa fundação pública for de direito privado, você será seletista. Óbvio que aqui eu estou tratando de vínculos efetivos. Então vamos lá, meus amigos.
eu até agora falei para vocês o seguinte. Primeiro, os dois conceitos de pressuposto, que é personalidade jurídica, primeiro conceito, e o embate, direito público versus direito privado. Depois eu desenvolvi a ilustração da empresa, que montou os departamentos em si, mas em razão da especificidade da atividade de venda, criou uma outra entidade. Disse que o Estado é do mesmo modo. A administração pública direta é o ente federativo e os órgãos internos, que no caso da União eu mencionei os ministérios, mas em razão de atividades específicas, o ente federativo resolve criar outras entidades. O conjunto dessas outras entidades, que não são partes do ente federativo, mas, do contrário, têm personalidade jurídica própria, o conjunto dessas entidades é o que chamamos de administração pública indireta. O que é recorrente em prova, o que mais cai, é justamente a ideia de que entre o ente federativo instituidor e as entidades da administração pública indireta não há subordinação. Pelo amor de Deus, de todas as questões de administração pública, isto é o que mais cai entre as entidades, entre as instituições que formam o que nós chamamos de administração pública indireta e o ente federativo instituidor, não há subordinação. A relação é de controle, há algo que o direito chama de tutela ou supervisão ministerial. Há controle, mas não há subordinação. Marcos, o INSS não se subordina à União? Não. Marcos, a Petrobras não se subordina à União? Não. Marcos, o Banco do Brasil não se subordina? Não. Se é a entidade da administração pública indireta, entre a entidade e o ente federativo que a criou, não há subordinação. Há controle, tutela, supervisão ministerial. Aí muitas vezes o aluno pergunta, professor, como é possível haver controle sem haver subordinação? Casa, meu amigo, que você vai entender perfeitamente. O casamento é a melhor aula de controle, tutela, supervisão ministerial. Meus amigos, o tema não é fácil. Essa minha explanação é um trailer, né? É um spoiler para você que vai fazer o curso, ou então uma revisão para você que já estudou a matéria. Mas, pelo amor de Deus, não pira o cabeção, não fala assim, poxa, esse professor correu demais com a matéria. Meu amigo, a proposta era aqui pincelar o tema, entendeu? Você não vai me chamar de incompetente, porque talvez você que nunca viu a matéria, você não vai entender? Não me chama de incompetente, não, por favor, porque aqui a proposta é justamente passar uma breve revisão, uma visão geral. Se você não viu a matéria, eu quero te mostrar um desafio para você se sentir instigado a estudar comigo. Para você que viu, eu espero ter proporcionado uma revisão eficiente. Um abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, beleza? Falou, muito obrigado, bons estudos e fiquem com Deus.